Olá, Roberto Sganzerla, o homem do marketing no setor de transporte público. Como está? Tudo bem contigo? Tudo bem, Alexandre Pelégio, muito obrigado aí pelo convite da gente estar mais uma vez aí contribuindo com o podcast do transporte, sobre essa temática que vamos tratar hoje sobre a a oficina de tecnologia da Latibus, né? Esse podcast que tem o alcance aí através do Diário do Transporte e dos canais da OTM Editora. Obrigado você aí pelo convite. Que é isso. A presença sua aqui é obrigatória, né? Vamos lá, você falou aí duas coisas, vamos começar pela primeira. Qual é a importância da Latibus hoje no Brasil? Pergunta importante. A Latibus hoje é, indubitavelmente, a feira mais importante, né, o evento, a temática mais importante sobre transporte coletivo, né, transporte por ônibus, transporte de passageiros da América Latina, nem digo do Brasil. Aliás, Latibus, esse Lat é de Latinoamérica. Tanto é que no conteúdo programático do Seminário Nacional da NTU deste ano, até por uma sugestão minha, ao Braga, ao Francisco Cristóvão, ao Marcelo, é ter inclusive um painel latino-americano, e que vai vir os nossos co-irmãos do México e de outras localidades da Latinoamérica, para contar aí de quais são as suas dores, aí, os seus desafios, né, e as perspectivas, porque ela se tornou não apenas uma feira brasileira, né, mas latino-americana. E ela está acontecendo desde 2012, ali no São Paulo Expo, que fica na Rodovia Imigrantes, um pavilhão extremamente moderno, a semelhança dos melhores pavilhões do mundo, né, extremamente bonito, grande, interessante, enfim, e acontecerá este ano durante os dias 6 a 8 de agosto de 2024, né, o seminário, a Latibus, no qual dentro da Latibus, dessa feira imensa que nós vamos ver ali, a perspectiva, Pelege, é que pelo menos o que os organizadores nos passam, né, o Marcelo Fontana e todo mundo, é que tem aí de 15 a 17 mil pessoas durante os 3 dias deste ano. Em 2012, passaram por lá 12 mil pessoas, né? E ela é bianual, né? O ano anterior, 23, acontece apenas o seminário da NTU lá em Brasília. E quando é aqui em São Paulo, a Latibus recebe como uma parte importante aí do conteúdo programático da Latibus o seminário da NTU, que acontecerá nos dias 6 e 7. Ótimo. Bom, o segundo termo que você usou aí é o termo marketing. Aí vem uma pergunta que às vezes as pessoas não entendem. O transporte público precisa de marketing? Evidente que sim, ele precisa muito, né? Aliás, nunca tivemos uma época tão oportuna para a promoção do transporte coletivo quanto agora, né? Antes da pandemia, o transporte era muito mobilidade urbana, levar as pessoas aos seus destinos, levar as pessoas até a sua casa, até o trabalho. Depois da pandemia, o transporte ele toma novos contornos, né? Novos atributos. Hoje o transporte coletivo ele é fundamental para a vida em coletividade, ele é importante para a saúde, levando as pessoas ao trabalho, aos hospitais, é essencial para a educação, levando os alunos e professores para a escola, é essencial para o trabalho, para a sustentabilidade, ele é o mais democrático. Quer dizer, hoje a sociedade e os entes gestores consideram o transporte de maneira diferente do que consideravam antes. Haja vista a leitura que estão fazendo de muitas cidades subsidiárias até a ponto de dar tarifa zero. Essa é uma visão da essencialidade do transporte. Então, ela é muito oportuna. A gente tem que aproveitar essa onda, né, essa nova visão que o Brasil e países latino-americanos estão tendo sobre a essencialidade do transporte, algo que a Europa e outros países mais evoluídos já têm há muito tempo, né, e promover cada vez mais o transporte coletivo. Então, ele é essencial. Mas a oficina que nós vamos fazer, Pelégio, no dia 8, é de tecnologia. É um cara de marketing que vai conduzir, mas é sobre tecnologia, que também é muito importante nesta nova era em que estamos vivendo. Aí que eu queria chegar. Então, eu te pergunto, né? Por que um cara de marketing vai falar com a turma da tecnologia?
Então, olha que interessante. Eu sou também o apresentador do seminário da NTU desde 2012, né? Nos últimos dois, né? 12 na Latibus de 12, depois um seminário da NTU em Brasília ano passado, e também este, e eu, obviamente, como apresentador, o manager ali, um cara de marketing, comunicação, eu vejo a programação, né, os painéis, né, por exemplo, o seminário da NTU deste ano vai ter, isso é um spoiler aí que ninguém sabe direito, então eu não vou dar detalhes porque a NTU não divulgou, mas serão 9 sessões durante esses 2 dias, né, 6 e 7, com 5 painéis temáticos, mais de 40 participantes ao longo desses 2 dias. E eu vi que na programação desse ano não tinha um painel sobre tecnologia, o que geralmente acontece em toda a programação da NTU. Aí eu fui conversar com o Marcelo, fui conversar com o Francisco Cristóvão, e eles têm razão no argumento. Disseram, Roberto, tem muitos participantes na Latibus deste ano da indústria de tecnologia. Para ser mais preciso, temos 17 expositores e participantes e patrocinadores da Latibus da tecnologia. Como é que a gente faz um painel com 17? Lá em 2012, o último painel foi de tecnologia, deu 1 hora e pouquinho, com 12. Todo mundo falou, bom dia, meu nome é tal, e acabou. Não dá mais tempo, porque é muita gente para falar, quer dizer, ninguém fala direito, fica uma coisa estranha, as pessoas reclamam, os participantes reclamam. Então, eles tiraram do conteúdo programático, do Seminário Nacional deste ano, porque eles têm muitos outros temas relevantes para discutir. Quando eu vi isto, eu procurei o Marcelo e procurei o Francisco e falei, temos que ter um painel de tecnologia, queridos, não dá para você não ter esse tema. Eu estou da frente apresentando e eu vejo que chega a hora do painel de tecnologia, bomba, o auditório lota, né? A audiência online triplica. Todo mundo quer saber dos nossos sponsors aí, né, dos players de tecnologia, as suas novidades, porque a gente depende muito da tecnologia para fazer um serviço de transporte melhor, mais humano e etc. E eles falaram, Roberto, você tem razão, mas e aí, como é que a gente faz? Eu falei, então por que a gente não faz no último dia? Porque no último dia não tem mais a programação da NTU. Tá? Eu também não poderia se não fosse no último, porque 6 e 7 a gente está comprometido com o seminário. No dia 8, o que vai acontecer no dia 8? De manhã, vários conteúdos programáticos estarão concomitantemente sendo apresentados no mezanino lá do Expo São Paulo, né? Por exemplo, o Fórum Paulista de Secretários vai estar reunido lá, o Concetrans, onde o presidente hoje é o Fábio Ney Damasceno, que você entrevistou há poucos dias, né? Vai estar lá com os secretários de governo, lá vai ter conteúdos da Anfávia, da Fabus, mas na parte da tarde está livre aquele auditório grande, onde estará acontecendo, onde esteve acontecendo até então o seminário da NTU. E a minha sugestão foi, por que a gente não toma a tarde toda? Porque com 17 participantes e a riqueza que é o painel de tecnologia, a gente consegue fazer um belo trabalho ali, e o Marcelo teve a ideia de oficina de tecnologia, que eu particularmente gosto muito. O único desafio era o seguinte, Roberto, vamos fazer desde que você seja o curador e apresentador. Como eu já fui o curador da NTP, né, da primeira arena NTP, 3 dias imersos, eu sei que o negócio é dolorido e é complicado, mas em prol aí do nosso setor que a gente tanto gosta, falei, vamos embora, já estou na chuva mesmo, estou apresentando desde o 7, que Deus me dê saúde e garganta, vamos embora. E aí montamos a oficina, já está toda montadinha, que eu posso apresentar aí alguns lances para vocês. Não, perfeito. Até porque é muito importante você falar dessa oficina, inclusive até adiantar para a gente alguns temas, né? Infelizmente, como o nosso tempo é um pouco curto, não dá para falar especialmente ou detalhadamente de todos os temas das 3 oficinas. Mas é importante falar da temática geral e tal. E por que é importante isso? Porque, infelizmente, as pessoas confundem, né, tecnologia no transporte com simplesmente bilhetagem, né? E aí falam, mas quando tiver tarifa zero não vai precisar mais de tecnologia. Quer dizer, exatamente o contrário. Mas o assunto não é esse aqui agora. O assunto é, então, mostrar por que essa oficina é importante. Você já mostrou
mas detalhar agora quais serão os temas, e acredito que pelos próprios temas as pessoas vão entender a importância e a profundidade do tema. Sim, importantíssima pergunta. Então, a oficina de tecnologia tem um tema geral, que é tecnologia a serviço de uma mobilidade mais humana, que é o foco da mobilidade na era em que estamos vivendo, que é muito mais do que urbana. Então, a tecnologia está a serviço. Eu, a princípio, tinha dividido em apenas 2 painéis, onde um painel a gente ia acomodar o pessoal de hardware e software, bilhetagem, e outro painel com os gestores de bilhetagem eletrônica. O Francisco Cristóvão, presidente da NTU, que inclusive valiza a oficina, está dentro do escopo de aprovação da NTU, né? Sentamos eu, Marcelo e o Francisco Cristóvão, e ele deu uma ideia muito boa, que era dividir em 3 painéis. Porque, na verdade, nós temos, sim, esse grupo de hardware e software, temos os gestores, mas temos também as outras tecnologias, né, ITS, e todas as softwares de planejamento, gestão, conectividade, inteligência artificial, blá, 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 que tem uma outra perspectiva muito importante no tocante à operação mesmo, né, essa tecnologia para fazer uma boa operação, e não apenas para recarga de cartão e experiência do cliente. Então, a gente criou 3 painéis. Conta um pouco para a gente os detalhes de cada um dos 3 painéis. Vamos lá, o primeiro painel será de 1 hora, todos os painéis serão de 1 hora, com exceção do terceiro, que vai ser um pouco mais, porque tem mais participantes. Para a gente ter um bom tempo, para que todo mundo fale bem, né, a gente está deixando 5 participantes em cada painel, com 3 rodadinhas, né, de 5 minutos cada e considerações finais. O primeiro vai ser sobre tecnologia de bilhetagem eletrônica, aquilo que você mencionou. Então, nesse painel, a gente vai debater, por exemplo, as tendências inovadoras de bilhetagem eletrônica, não apenas no Brasil, mas no mundo. No tocante a hardware, software, aplicativos de mobilidade, né, ABT, inteligência artificial e etc., e como essas tecnologias todas podem fazer aí produzir uma melhor experiência de mobilidade do cliente. Nesta oficina, não vou dar os nomes, porque aí cada CEO, está sendo convidado o CEO de cada empresa dessas que eu vou citar. E aí fica na opção dele de ser ele ou indicar alguém que fale, né, porque tem alguns CEOs que não gostam muito de falar, preferem que o seu diretor fale, mas está sendo convidado o número 1 de cada uma dessas empresas. Empresa 1, Prodata, Tacom, Transdata e o KIM, aplicativo de mobilidade. O segundo painel, que vai das 15 às 16, aí já vai ter outro pessoal, é a tecnologia em gestão de bilhetagem eletrônica e meios de pagamento, o que a gente diz na linguagem técnica de full service, né, do SBA. Então esse painel aí vai debater as tendências inovadoras de fazer gestão de bilhetagem eletrônica no Brasil e no mundo, e a grande diversificação e ampliação assim, dos meios de pagamento, né, como cartões bancários por aproximação, recarga com Pix, pagamento com QR Code, pagamento por biometria facial, que é uma tendência, né, e como essas novas tecnologias podem produzir uma experiência melhor, é chamada de MaaS, né, de mobilidade como serviço, Mobility as a Service, uma experiência integrada. Nesta sessão serão convidados os CEOs da Autopass, da Rio Card+, da BASP, da Mastercard e da Visa, que são os parceiros desses gestores aí de São Paulo e Rio, que são os maiores da América Latina. E, por fim, o último painel, das 15 às 17h30, esse painel tem 1h30, porque ele tem mais participantes, porque a quantidade de players da tecnologia, de modo geral, é maior um pouquinho. Tem a temática de tecnologias que promovam ou promovem uma mobilidade mais humana. Então, neste painel será debatido, por exemplo, as tendências inovadoras de ITS, Brasil e do mundo, sistemas de planejamento, gestão, monitoramento, conectividade, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, e como essas tecnologias ajudam aí a colocar as pessoas, né, no centro dos serviços de transportes. Então, neste painel teremos a Goal System, a Optibus, convidados, né, Sonda, Transoft, Primova, Clever Device e a Consat, que é do grupo Scania. Então, esse é o conteúdo programático da oficina. Podia, por favor, Sganzella, repetir os participantes da última, porque teve um problema de som, a gente teve uma distorção. Então, assim, só voltar. Os participantes serão fulano. Isso.
Os convidados. Sim, os convidados do painel número 3 serão Goal System, OptiBus, Sonda, Transoft, Primova, Clever Device e Consat do Grupo Scania. Então, esses são os convidados para o painel de número 3. Bom, realmente você vai abordar não só todos os temas, né, de tecnologia no transporte no país, como e fora do país, inclusive, até porque muitos que você citou aí são empresas né, com sede até em outros países, são transnacionais, como a OptiBus, né, que é Israel, a Goal System, que é Espanha, e sem falar de outros também, né? Vai ser um painel maravilhoso, né? Não só sobre a tecnologia no transporte no Brasil, mas no transporte no mundo, que vai dar para sinalizar também algumas tendências futuras, né? Com certeza. Você acha que, como caldo desse encontro, dessa reunião, dessa oficina, não dá para se ter uma ideia interessante de se repetir esse tipo de experiência daqui para frente? Eu acho, Pelésio, que, na verdade, tecnologia não pode ser encapsulado num painel. Ele é muito rico, ele é muito amplo. Hoje a tecnologia não é mais um elemento apenas. Você já viu, nós dividimos em 3 com 17 participantes, muitos internacionais. Quem assistir essa oficina vai ter um MBA aí em tecnologia, quase, né, de tecnologia para mobilidade urbana, né? Eu acho que vai ser uma tendência, pelo menos na Latibus, né, a gente ter uma tarde de tecnologia só, para a gente poder, com calma, deixar as pessoas falarem e sem pressa de relógio, minutinhos, tem que ficar tomando ali, que você sabe que é complicado. Então, dá 1 hora e meia para um público como esse, é quase que uma judiação de desperdício de conteúdo. Né? Então, eu acho que vai ser uma tendência, que vai ser o primeiro, é inédito, é a primeira vez que a gente faz a oficina de tecnologia. Dentro do conteúdo da NTU, que vai ser o ano que vem, talvez continue tendo um painel, porque eles têm uma grade lá, né? Mas em compensação, quando é em Brasília, são 2 dias inteiros. Quando é na Latibus, é 1 dia e meio. Mas eu sim, concordo. Isso dá para escrever um livro. Até porque, né, a gente sabe que, apesar da concorrência entre as empresas, que é salutar e é natural, né, no sistema econômico que a gente vive, a gente tem percebido também que tem havido uma grande colaboração entre elas, né? Inclusive alguns projetos, elas atuam até em conjunto, né? Uma cobrindo uma parte que a outra não cobre, né? Eu pude ver isso, e você deve conhecer também a experiência em Fortaleza, né? Como vários players desse que você citou participam do processo lá, né? Sorocaba também, né? A gente sabe que vários players aí estão se juntando para produzir resultados cada vez melhores e mais profundos. Cada um é especialista, né? numa determinada faceta do problema, e acabam juntas produzindo, né, um resultado até muito mais interessante. O problema, como você falou, né, é que isso aconteceu, nessa mudança de mentalidade, aconteceu após a pandemia. E o problema é que, após a pandemia, a gente não conseguiu mais voltar a ter o número de passageiros que tinha antes. Então, será que essa melhora na experiência do cliente não seria também uma forma de atrair de novo para o transporte público, não aqueles que saíram, mas, além daqueles que saíram, outros novos passageiros? Com certeza. E a gente sabe que a tecnologia ajuda muito a trazer novos entrantes para o setor de transporte, aqueles que usam carro ou aplicativo, né? Produzindo conforto, produzindo uma experiência de mobilidade mais agradável, onde de casa eu posso planejar a minha jornada, né? Usando múltiplos modais, pagando de uma maneira mais simplificada, do jeito que eu quero, né? Pago do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, né? Eu pago por isso, por aquilo outro. A gente ficou muito tempo dizendo para o cliente o que é que ele tinha que fazer se ele quisesse pegar o ônibus. Quer pegar o ônibus? Ó, ali na esquina, vai lá e pega. Quer o metrô? Vai lá. Vai passar tal horário. Você vai pagar com esse cartão. Quer dizer, a tecnologia veio para trazer um conforto e uma experiência mais... aliás, uma experiência semelhante ao que eles consomem com outras coisas do dia a dia. Por que na mobilidade é totalmente na década passada e as coisas que a gente experimenta hoje todas update, né? Então a tecnologia ela é
fundamental para trazer cidades, né, que têm implementado grandes conteúdos de tecnologia, tanto para a mobilidade quanto para a experiência do cliente, né? Por exemplo, o caso de Vitória, né? Ele já tem mais passageiros hoje do que antes da pandemia, já recuperou há muito tempo, né? Então, é evidente que a gente sabe que os trilhos é um pouco diferente, mudou o comportamento das cidades, a questão do home office, tem todos esses aspectos, mas com certeza a tecnologia é um dos grandes pilares para ajudar a trazer os novos clientes para o setor, né? Bom, e finalizando, Roberto, fale um pouco também da Latibus, porque conversando com o Marcelo Fontana outro dia, ele estava, né, detalhando para mim mais ou menos o que você acabou de detalhar também, e uma coisa que eu disse a ele, né, que, poxa, a Latibus está se transformando no grande hub, né, dos principais players do setor, né? Hoje em dia não dá para dizer, é uma feira de ônibus, né? Ou então, só tem stand, né? Não, hoje a gente sabe que a Latibus, hoje, os setores que não estiverem lá participando, não só com stand, mas principalmente com discussões, né, ou não descobriram, né, ou então estão fora do país, né, literalmente. Exatamente. Na verdade, com números, a gente não. Contra números não há argumentos. Então, por exemplo, não tem espaço na Latibus desde o ano passado já. Então, quem bobeou para entrar ficou sem espaço, porque explodiu. Então, vai ser uma grande feira. Isso é indubitável, né? Já foi em 2012. E agora ele ampliou lá o espaço, né? E está lotado full desde o ano passado. Agora ninguém entra, ninguém está disputando a tapa lá já desde 6 meses atrás. Então isso demonstra aí a força da feira a nível latino-americano. E não é realmente só stand ou não é uma feira de ônibus. Tem, sem dúvida, os grandes stands, os grandes espaços das montadoras, né? Que são os maiores, mas nós temos uma seção de serviços muito forte, né, da indústria do transporte, e temos agora esse grande pacote de tecnologia, né, a tecnologia está aí com 17 players, né, grandes, apoiando de uma maneira ou outra, a maioria esmagadora com stands, né, e muitos brasileiros e muitos internacionais. Então, temos sim um belo, indubitavelmente é a maior feira, o maior encontro de tecnologia para a mobilidade urbana, material rodante da América Latina. Isso eu sou convidado muitas vezes para palestrar em um aqui ou dali, vou para o México sempre, mas nada se compara à Latibus. Inclusive a participação, como você mesmo já disse aí, né? Lá vai ter a reunião do Fórum dos Secretários, lá vai ter a reunião do Concetrans, lá vai ter a reunião da Anfávia, ou seja, os principais segmentos, né, que atuam na área de mobilidade, de transporte automotivo, estarão todas lá, preferiram e decidiram escolher aquele local, aquele momento para poder realizar os seus encontros. Isso também é um selo, um certificado, um selo de certificado, né? Uma certificação de qualidade, principalmente de importância e relevância. Sim, você tocou num ponto interessante. Em 2012, salvo engano, tinha um ou outro evento no mezanino acontecendo no último dia. Este ano parece que vão haver 14 salas concomitantes, e tem empresas, não sei se é a Anfávia ou alguma delas, tem os 3 dias, né, vão ter salas para discutir as suas temáticas lá, fatos, assim. Então, quer dizer, ela se torna também, como você disse, um grande hub de conhecimento, inclusive, de apresentação de estratégias, de visão de mercado, trazer a equipe, todo o time para discutir mobilidade dentro do grande evento, né. Então, o painel, o auditório também cresceu, ficou maior, né, o auditório, acho que cabe bastante gente lá. O ano 2012 já ficou apertado, né? A feira cresceu de todos os aspectos e ampliou também o seu escopo aí com os mezaninos e no dia 8 com muitas programações concomitantes, né? E se o Marcelo não tomar cuidado, daqui a pouco ele vai ter que dobrar o espaço, né? E aumentar os dias. E vai aumentar os dias, vai ser a semana da Latibus, né? Semana da mobilidade, Latibus, porque realmente, se ele dobrar o tamanho, de novo vai acontecer o que aconteceu esse ano, né? Todo mundo que queria ir, vai ter gente que não vai conseguir, porque quando chegou a hora não tinha mais. Bom, realmente, isso é um grande sucesso, que deixa a gente muito feliz, né? Porque mostra que
ao contrário de alguns encontros que têm sido feitos aí, né, por gente que não é da área, né, mas que se utiliza da área, infelizmente, para conseguir determinadas finalidades, que nem vai nem ao caso aqui dizer, isso mostra que, de nenhuma maneira, isso tem interferido, né, no sucesso de um evento que é puro sangue, né? Acho que o melhor termo para isso é isso, é um evento puro sangue que já está há décadas aí, e cada vez se tornando mais relevante, mais importante. Sem dúvida. Bom, Roberto, queria agradecer a sua participação mais uma vez. Com certeza você vai voltar aqui outras vezes para falar de temas talvez até mais específicos, né, do que esses que a gente conversou aqui. E muito obrigado mais uma vez por sua participação e, né, pelas relações que a gente tem feito aí fora dos podcasts da vida, mas nos encontros, né, como tivemos com o Fábio Damasceno e outros que a gente pretende ter daqui para frente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês.